Olá pessoal, o Entre Linhas de volta hoje e nós vamos falar de um assunto bem bacana, que é a exposição dos médicos nas redes sociais. E o convidado especial é o Dr. Jefferson Khalili, professor da Fadivale, advogado especialista em direito médico, que estará esclarecendo um pouco sobre esse assunto quase que não é muito falado, né, doutor? Oferecimento Champs Hamburgueria e Planet Comunicação Visual. Doutor, com a pandemia, o uso das redes sociais tem aumentado, né, como forma de trabalho, até para os médicos, quanto para vários profissionais, né? Isso funciona para os médicos? Sim, na verdade, funciona para os médicos e para que os médicos eles usem essa ferramenta, as exigências com os cuidados, né, é um pouco mais rígida do que o público em geral. Por quê? Se trata de procedimentos, envolve pessoas, envolve cirurgias, exposição, né, do paciente. Então, é uma relação que deve ser, uma exposição que tem que ter regras, né, essas regras rígidas, e que o médico tem que ficar de olho, digamos assim, ficar atento para que ele não possa se prejudicar, né, com um processo ético, enfim, e nem prejudicar o seu paciente, né, expondo de maneira indevida ou incorreta o paciente. Qual o benefício que a rede social traz para a área médica? Olha só, quando um profissional, né, da área médica entra nessa publicidade nas redes sociais, ele tem que tomar muito cuidado. Essa rede social não pode ser um álbum de selfies, um álbum para autopromoção. O principal benefício da rede social para o médico é ele informar tanto o paciente, dar informação, prestar informações e postar conteúdos relevantes, tanto para os seus pacientes quanto para a população em geral, entendeu? De maneira que contribua, né, com conhecimento, contribua para que as pessoas tomem conhecimento de procedimentos médicos, de tratamentos, de como proceder, né? No caso, como que o médico ele pode se resguardar, né, para não se comprometer em relação à publicidade médica, porque tem regras. Às vezes o médico nem sabe dessas regras, né? Exatamente. Mas o que você diz, né, a um médico, a um profissional dessa área, como que ele deve se resguardar? Na verdade, existem 3 resoluções do Conselho Regional de Medicina que o médico deverá ficar atento. Primeira resolução, a 1974 de 2011, e 2 resoluções mais novas, que é a 2126 de 2015 e a 2133 de 2015. Além de seguir à risca essas resoluções, o médico tem que ler e conhecer essas resoluções. Ele pode também, em caso de dúvida, consultar, né, fazer consultas ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, para esclarecer, né, caso ele tenha dúvida, eu posto ou não posto? Ele pode, sim, fazer essa consulta ao Conselho. Bacana. No caso, o que, por exemplo, o médico não pode postar em redes sociais? Ele não pode postar de forma nenhuma matérias sensacionalistas, né? Ele não pode postar forma de autopromoção, concorrência desleal, divulgação de preço. Isso o médico não pode postar de maneira nenhuma. Aqueles antes e depois que a gente vê nas redes sociais? Não pode ser postado. Não pode. Então fica a dica aí para os colegas, né, da área da medicina ficarem atentos em relação ao que pode e que não pode. Qualquer dúvida também pode procurar o Dr. Jefferson Khalili, que está à disposição. Nós vamos dar sequência aqui às perguntas, que são várias, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? E podem compartilhar aí esse vídeo, mandar para os amigos da área da medicina, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Doutor, o que seria para a medicina um conteúdo sensacionalista? Olha só,
um conteúdo sensacionalista é aquele conteúdo usado pelo médico de maneira exagerada. Ou, então, aquele conteúdo que o médico altera dados, altera, por exemplo, um dado estatístico. Isso definitivamente não pode ser feito. Sim. Entendeu? Interessante. Eu mesmo não sabia dessa informação. Eu tenho certeza que alguns médicos a gente acompanha alguns perfis e a gente tem visto, igual você falando, até então não sabia, a gente não está atento ao que pode, que não pode. Eu tenho certeza que alguns também não sabem dessas informações aí, até porque você falando, a gente começa a analisar e perceber essas falhas aí que precisam estar corrigindo, né? E em questão de divulgação de imagem do paciente, né? Vamos supor que ele assina um termo dizendo que autoriza a divulgação do antes e depois. Mesmo assim, não pode fazer? Na verdade, o médico não pode, de maneira nenhuma, divulgar antes e depois de cirurgias, de procedimentos. O médico o Código de Ética Médica proíbe taxativamente essa prática. Aí você me pergunta, e se o paciente postou o antes e depois e me marcou, eu posso repostar? O paciente ele é livre para postar. O paciente ele pode postar mesmo porque não tem lei que o proíba de fazer. Mas o médico não pode nem repostar. Essa repostagem, inclusive, pode ser uma causa de infração ética, entendeu? E prejudicar o médico. Porque às vezes na inocência do profissional, ele fala, não, o cliente gostou, se ele postou não vai me causar problema. Porque às vezes fica na cabeça do profissional, assim, se eu postar o cliente pode achar ruim, né? Então nem se o paciente postar, ele deve repostar, né? Fazer de forma errada. Em questão de divulgação de preços e promoções, eu sei que tem algumas áreas da saúde que, né, dentistas, o médico também, ele não pode postar promoções. De maneira nenhuma. O Código de Ética Médica também proíbe, assim, de maneira rígida, a autopromoção, a promoção, a divulgação de preço, de promoções. Então, é taxativo. Não pode. Médico não pode fazer promoção e muito menos divulgar preço de tratamentos. De maneira nenhuma. Agora, em relação ao CRM, deve ser divulgado? Pode, não pode? Na verdade, essa é uma dúvida bastante recorrente que os profissionais médicos, na verdade, até os profissionais da saúde em geral, nos procuram. O médico, ele tem que, se o perfil do médico é um perfil pessoal, eu posto foto com a minha família, com meus amigos e tal. Eu sou médico, mas eu não divulgo o meu trabalho, medicina, né, a minha prestação de serviços médicos ali, não precisa. Mas se o médico ele usa o Instagram, o Instagram, o Facebook, qualquer rede social, como forma de divulgação, como forma de apresentação, de divulgação de conteúdo, obrigatoriamente ele tem que postar, ele tem que incluir lá no Instagram o número do CRM e caso o médico venha a ser um médico especialista, tem que colocar também o número do registro, né, que é o RQE, tem que ser postado de forma obrigatória. De certa forma, dá até credibilidade ao trabalho do profissional, né? Porque qualquer um pode criar um perfil e postar lá que é profissional da área X, da área Y, né? Então, a forma dele estar certificando ali que ele é realmente um profissional registrado no conselho. Sim, né, doutor? Mesmo porque qualquer um pode ter acesso ao registro profissional daquele médico. Você pode acessar o site do Conselho Regional de Medicina, digitando o CRM, para conferir mesmo se aquela pessoa é realmente profissional, é realmente especialista, né? Então, os profissionais que agem de boa fé, que não tem problema algum, por que não divulgar? Né? Por que não seguir essa regra? Não vejo problema algum. Certo? Agora, o médico, ele pode ter seu registro cassado, dependendo da publicação que ele fizer em sua rede social? Olha só, vamos lá. Isso também é uma dúvida recorrente que as pessoas, os profissionais,
me perguntam, não, mas ninguém é cassado por isso. Gente, é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa, se errou uma vez, pode não ser cassado mesmo. Você vai... Na verdade, as punições do Conselho Regional de Medicina, elas são 5. A primeira é uma advertência confidencial. O médico, ele errou uma vez, teve um processo ético contra ele, foi condenado, né, no caso de publicidade médica. A primeira punição vai ser uma advertência confidencial, certo? Segunda advertência, errou de novo, censura confidencial, o médico vai ter, e esses 2 registros, mesmo sendo confidenciais, fica anotado, né, na ficha, no prontuário, na ficha dele profissional. A terceira punição, o médico cometeu infração ética novamente. Terceira punição é a censura pública em órgão oficial, ele vai ser exposto. Lá no site do CRM, tem do CFM, tem uma aba lá de publicações, e esse médico vai ser exposto lá. A quarta punição é a suspensão do exercício da medicina por até 30 dias. Então, caso ele volte, caso ele seja reincidente, ele pode ser enquadrado nessa punição, a suspensão por até 30 dias das atividades. E a quinta e última, que é a mais grave, ele pode sim ser cassado. Então, vamos supor que o médico, claro que há infrações médicas gravíssimas, que o médico já pode ter a quinta punição direta. Vai depender da gravidade do ato que o médico praticou. Mas, no caso de publicidade médica, você insistindo pela publicação irregular, você insistindo por postar o antes e depois, você ser reincidente, pode sim ter o seu registro cassado. Então, tem que ter muito cuidado, tem que consultar, né? Você tem dúvida, você consulta um profissional especializado em direito médico. Hoje em dia existem agências de publicidade especializadas em postagens para médicos. Então, eles já têm uma assessoria jurídica ali para orientar a agência de publicidade que vai fazer essas postagens. Então, é isso. O mais é agir com cautela. Na dúvida, não poste, consulte, pergunte, faça uma consulta lá no CRM, faça um questionamento ao CRM, ao CFM, e após ter a resposta, faça com segurança para evitar problema, porque querendo ou não, é uma dor de cabeça, é um problema. Então a gente está preocupado, né, as pessoas, a gente que trabalha, a gente quer, a gente que presta serviço, quer fazer sempre o melhor e sem cometer, né, erros, né, sem cometer infração. As redes sociais, ela contribui muito, né, na divulgação, ajuda em vários setores, né, não só na área médica, mas tem suas cautelas. Tem que prestar muita atenção, porque é coisa séria. A rede social, às vezes, é utilizada por brincadeira, mas é muito sério. Não é uma ferramenta de trabalho, né, mas tem que ter, sim, essa percepção, né, do que é certo e do que é errado, né, doutor? E nós vamos agora, para finalizar, teve um fato recente de uma digital influencer que faleceu por conta de um erro médico, né, é o que falam. A gente não tem certeza do que aconteceu. O médico, no caso, pode ser exposto? Na verdade, esse caso dessa influência digital, o que aconteceu foi que ela foi submetida a uma cirurgia, salvo engano, foi uma lipoaspiração, e segundo consta, né, foi divulgado pela mídia, foi noticiado, né? Ela teve o intestino perfurado nesse procedimento. O médico pode ser exposto, o médico pode ser denunciado por infração ética, pode ser denunciado até mesmo por algum tipo penal que vai se apurar, mas antes de tudo, nós temos que ser prudentes e aguardar o resultado da perícia, porque, na verdade, é muito fácil as pessoas falarem assim, o erro médico, o médico que errou, mas ninguém tem conhecimento do pré-operatório, do pós-operatório. Foi isso mesmo? Foi essa perfuração? Sim. Não foi?
Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de divulgar e de julgar o profissional, porque, na verdade, tem muita coisa a ser esclarecida, muita coisa a ser investigada, que é muito fácil a gente primeiro julgar, achar um culpado. Mas o que mais a gente viu ali na rede social essa semana foi isso. Foram as pessoas querendo saber quem é o médico. Qual foi o médico? Qual foi o erro médico? Foi erro médico? Foi justamente a gente não sabe. Na verdade, essas cirurgias são complicadas. Por quê? Você não sabe como que seu organismo vai reagir. Você não sabe. Às vezes não foi. Pode não ser erro médico. Há uma complicação que ela já tinha e avançou ali. Pré-existente, né? Alguma doença pré-existente. Então, a cautela que eu falo com as pessoas você acabou de falar aí, rede social tem que ser usada com cautela e tudo, para a gente não pré-julgar ninguém e nem condenar alguém antes mesmo de ter uma decisão correta. Agora, o profissional da saúde, o profissional em geral, todo o serviço que ele presta, se houver algum problema, ele vai ter que responder, ele vai ter que justificar e vai ter que provar ou não, né, a conduta, por que foi, o que aconteceu e tal. Da mesma forma acontece comigo, advogado, com você, jornalista, com os profissionais, né, em geral. Então, é um caso que está em voga agora, todo mundo está falando, todo mundo está comentando, mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela na hora de julgar. Igual eu falo com meus alunos, eu falo com as pessoas, né, com clientes em geral, a gente tem que esperar. Primeiro, a gente não tem conhecimento do que de fato aconteceu, a gente sabe por notícia. E segundo, você tem que ver uma perícia. Eu acho que a prova fundamental nesse caso aí vai ser uma perícia para realmente saber o que houve. Bacana. Nós chegamos ao fim desse Entre Linhas, né? Eu agradeço o Dr. Jefferson Khalili pela disponibilidade de estar aqui tirando várias dúvidas, né? Foi um tema muito bacana. É um tema quase que não é discutido, debatido. Inclusive, é um tema que não está em algumas faculdades ainda como disciplina, né? Do curso de Direito, né, doutor? Na verdade, pouquíssimas faculdades no Brasil têm essa disciplina. Na verdade, quando tem a disciplina optativa, então não é uma disciplina que a gente estuda na faculdade, a gente vem estudar fora. Na verdade, o direito médico é um direito que ele entra em vários outros direitos, o direito civil, o direito penal, a ética médica, bem como o direito consumidor. Então, a gente tem vários nichos do direito dentro do direito médico. Então, não é uma área que é uma área pouco explorada, é uma área, apesar de não ser nova, mas é uma área pouco estudada, entende? Então, é um direito que está se mostrando agora. E, por fim, quero te agradecer pela oportunidade, me coloco à disposição sempre. É sempre muito bom aqui estar conversando com a Amanda e te agradeço aí pela oportunidade. Obrigada a você. Esse foi mais um Entre Linhas e o convidado especial de hoje foi o Dr. Jefferson Khalili, professor da Fadivale, advogado, que falou sobre a exposição dos médicos nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Conto com todos vocês. Oferecimento Champs Hamburgueria e Planet Comunicação Visual.